Olá, sejam todos bem-vindos. O tema dessa apresentação de hoje vai ser sobre tratores agrícolas. O meu grupo é composto por mim, Fernando, pela Amanda, a Delaila, o Douglas e o Gabriel. A disciplina é Motores e Tratores e ela é ministrada pelo professor Leandro, né? E eu vou estar dando início aqui à apresentação. Então, primeiramente, né, é bom ter uma breve introdução sobre o tema, né, e como surgiram os tratores, né? A mecanização teve início durante a Revolução Industrial, que foi uma transição para novos processos de manufatura no período entre 1760 até mais ou menos 1820, 1840, em que o homem passou a deixar, né, de utilizar métodos de produções artesanais e começou a se importar com métodos de produção por máquinas. Mas antes deste evento, até o século XVIII, os instrumentos agrícolas ainda eram rudimentares. Com a população aumentando e cada vez mais demanda mais de alimentos e assim a produção tem que ser maior, né? Foi visto que era necessário aumentar a produtividade agrícola para suprir essa necessidade de subsistência mundial. Da época, né, e de futuramente, viu que seria necessária a implantação de algum tipo de automação ou máquinas, no caso, né, automação acho que está mais para a atualidade, máquinas, para que isso pudesse produzir mais, porque senão não ia ter alimento para toda a população, né? E esse foi o momento em que o homem passou a dar mais atenção à agricultura e viu que ela deveria se expandir em larga escala. E ao mesmo tempo, as indústrias agrícolas surgiram, criando máquinas para ajudar a aumentar a produção de alimentos. Os tratores eles foram feitos para substituir os animais, para facilitar assim o trabalho, né? O trator ele é muito semelhante às máquinas movidas a vapor, charrua, usada na agricultura, né? Que foram muito usados pelos americanos e canadenses nos séculos passados. E a fabricação de tratores atingiu seu auge em 1913, quando 10 mil tratores foram fabricados. O primeiro trator a gasolina foi construído em 1892 na indústria de Freilich, se eu não me engano, nos Estados Unidos. E por volta de 1920, permaneceu o mesmo trator durante 2 décadas. A partir dele, foi sendo incorporados avanços técnicos, como o modelo Fordson. E entre 1920 a 1940 foram lançadas outras novidades, né? A John Deere introduziu o modelo D com custo menor que a Fordson, e assim foi, né? Evoluindo cada vez mais. É... Então, passando aqui para a parte da evolução, né, evolução dessas máquinas, essa evolução tecnológica ela é baseada em 3 fatores, né? Primeiro foi a introdução do motor diesel como fonte de energia por Cassani, né, na Europa, e pela Caterpillar nos Estados Unidos. Na sequência, o uso de pneus de borracha em substituição às rodas metálicas, né? Iniciado nos anos 30 e se generalizando no final da Segunda Guerra Mundial. E por último, em uma escala de tempo e não de importância, a introdução do sistema de controle de carga para engate tripontual de Ferguson, que revolucionou o conceito construtivo de trator, né, e permitiu a redução da massa sem perder a tração. Por consequência, exercer esforços de tração sobre máquinas e implementos na execução de trabalhos agrícolas tornou-se um processo muito mais simples, com redução do consumo de perdas de energia, né? Que esses consumos e perdas de energias que tiveram. Como resultado, o projeto atual do trator tornou-se os de aparência similar entre os diferentes fabricantes, consequência da otimização do projeto na execução dessa tarefa prioritária. Todavia, tipo, um elevado conjunto de fatos tem ocorrido sobre essa máquina nos últimos anos, tornando o processo evolutivo cada vez mais interessante sobre a perspectiva da eficiência, da segurança e da inovação, né? Então, assim, cada tempo que passa, cada ano que passa, a gente tem um avanço tecnológico maior e com isso vem surgindo novas máquinas, novas tecnologias e também tem a questão que eu vou estar comentando agora, que é o que?
o mercado, né? O mercado. Então, assim, existem diversas marcas de tratores e nenhuma quer ficar para trás da outra. Então, assim que uma lança um trator com uma tecnologia nova, a outra marca já pensou, pô, tem que estar pare a pare com essa marca para poder estar competindo, né? E de acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a venda de máquinas agrícolas e rodoviárias teve um avanço de 7,3% em 2020. Foram comercializadas 47.077 unidades e em 2021 as vendas continuam aumentando a todo vapor, né? O maior produtor, maior empresa que vende hoje em dia é a John Deere, com 10.945. Em seguida, a New Holland. Em terceira, a Massey Ferguson. Em quarta, a Valtra. E em quinta, a Case. E assim sucessivamente, né? Isso os maiores produtores em 2017. Agora já passando para o tema em si, né? Falando já das partes principais do trator, eu vou começar aqui falando do motor, né? Os motores de trator geralmente operam por ignição de compressão, ou seja, eles são movidos pela combustão do diesel, enquanto o funcionamento é semelhante ao de sistema de ignição. Existem características que são específicas dessa aplicação. Os ajustes efetuados nos motores de tratores agrícolas priorizam que o motor desenvolva mais torque do que potência. Então, a gente precisa ter mais torque. A gente não adianta nada você ter muita potência e não ter um torque alto. O seu trator não vai conseguir estar movendo os implementos, fazendo o trabalho que ele tem que fazer, né? Uma vez que geralmente não são equipamentos que precisam desenvolver grandes velocidades, né? Então, assim, a gente não precisa de muita potência, a gente não precisa alcançar uma velocidade alta, a gente precisa do torque maior. Os tratores, eles possuem como função principal o arraste, né, de equipamentos, acoplamentos e acessórios. Com isso, os ajustes necessários durante o planejamento e desenvolvimento de seus motores são em vistas da manutenção de mesmo em baixas rotações, como atividades pesadas, né, de deslocamento de um arado, que é um exemplo, né? E para a gente conseguir alcançar esses ajustes, o desenvolvimento de motor, de tratores, acompanha as boas tendências da indústria automotiva, com o intuito de utilizar equipamentos de injeção e combustão de mais alta tecnologia, garantindo assim, né, as melhores condições de consumo com um alto desempenho. A segunda parte principal aqui é o sistema de transmissão, né, que é composto pela embreagem, o câmbio, o diferencial e os redutores traseiros. Eu não vou estar falando especificadamente sobre cada componente, eu vou falar sobre o sistema todo em si, até porque já foi falado em outras apresentações sobre todos esses sistemas, né? Na hora de comprar um trator, saber quais são as operações que vão ser realizadas por ele é fundamental, pois com base nisso, nessas informações, é possível escolher um modelo com tipo de transmissão ideal para cada tarefa. Então, assim, não é só chegar lá e comprar o trator que você vê. Ah, eu achei esse trator aqui bonito e ele parece ser bom, vou comprar. Não, tem que saber para que você vai utilizar ele, né? Ainda que muitos agricultores, no momento da aquisição, levam em consideração o motor dos tratores agrícolas como referência, né, para comparação, a transmissão de potência é, sem dúvida, o componente que melhor caracteriza a funcionalidade dessas máquinas, variando de um modelo para outro, nas diferentes faixas de potência. O sistema de transmissão é formado por um conjunto de elementos, né, que tem por função assegurar a transferência de torque proveniente do funcionamento do motor aos diferentes pontos em que é requerido, como rodas, motrizes, tomada de potência, TDP e sistema hidráulico. O sistema de transmissão é simultaneamente um redutor da rotação do motor e um amplificador de torque. A combinação desses dois fatores compõe a potência. Passando aqui para o próximo, né, a gente tem os rodados, então a gente tem esses dois tipos, que são, pode apresentar os pneus normais, como a gente está acostumado a ver, ou as esteiras de borracha agrícola, né? Então, existem esses dois tipos de rodado. E o rodado, ele é um conjunto de órgãos que, além de sustentar o peso do trator, permite a autopropulsão, o direcionamento e, principalmente, a transformação da potência do motor em potência útil na barra. Mas a potência do motor que chega ao rodado, denominado potência no eixo, é distribuída na sobreposição da resistência ao rolamento.
nas perdas por patinagem, na interação rodado-solo e na produção de trabalho útil na barra de tração. De modo que o uso mais eficiente de potência do trator é obtido quando se alcança maiores valores de potência na barra, com mínimos valores nas demais formas. E para o cumprimento dessas funções, há requisitos que são identificados dois tipos de rodado, né, que são esses que eu acabei de falar, que é o rodado pneumático e o rodado de esteira. Aqui a gente tem os tipos, né, de trator, né? A gente tem tipo, de acordo com o tipo de rodado de pneu, o trator pode ser classificado, né, diferente de cada um. Primeiro a gente tem o trator 4x2, que é esse primeiro aqui. Esse trator é o trator de tração simples, que ele possui 4 rodas, sendo as duas traseiras de tração e as duas dianteiras menores, né? As rodas dianteiras são menores, como a gente pode ver aqui. E ele apresenta apenas com uma finalidade direcional. Em seguida, a gente tem o trator 4x2 TDA, que é tração dianteira auxiliar, que é esse aqui. A gente já pode ver que a roda dianteira é maior, né, do que esse aqui. Esse trator ele possui as rodas dianteiras um pouco menor, né, do que as traseiras. Além de possuir a função direcional, as rodas dianteiras são providas de tração, sendo então denominado de trator traçado. Quando acionado a TDA, que é a tomada a TDA, no caso a tração dianteira auxiliar, né? A velocidade do rodado dianteiro tem um avanço aproximado de 5% em relação à traseira. E por fim a gente tem esse trator aqui 4x4, né? Que ele possui todas as rodas do mesmo tamanho, providas de tração permanentes, com velocidade igual nos eixos. Apesar desse aqui, né, a roda dianteira parecia do mesmo tamanho que a traseira, ela é um pouco menor, e por fim foi esse que eu acabei de falar. Agora aqui a gente está entrando já na tomada de potência, né, que é a TDP, que é a tomada de força ou tomada de potência, que é esse negocinho aqui, essa partezinha aqui. Aqui é na frente de um trator, que é na parte traseira dele. E é um dos itens mais importantes no trator agrícola, né? Conhecer bem suas características, seu funcionamento, possibilita um manuseio mais eficiente e mais seguro. E para a realização das atividades agrícolas é necessário otimizar os processos operacionais. Quando se trata da mecanização, os fabricantes buscam cativar os clientes, disponibilizando máquinas e implementos cada vez mais versáteis, né? As diferentes formas de transferência de energia do trator agrícola possibilitam uma grande versatilidade em tracionar e acionar máquinas agrícolas, realizando diversas operações, inclusive operações combinadas ou conjugadas. Dentre essas formas, a tomada de potência ou de força, né, merece uma atenção em particular. É um dispositivo externo, né, cuja origem vem da expressão em inglês, que é Power Take-Off. Trata-se de um eixo com estrias ou ranhuras, né, classificado conforme sua localização no trator, na parte dianteira ou traseira, como eu já mostrei aqui. Esse aqui é na parte dianteira, esse na parte traseira. E sendo um elemento para transmitir potência em forma de rotação para a máquina e equipamentos agrícolas que estão acoplados ou não ao trator, no caso, equipamentos estacionários. Comumente, nos tratores nacionais, o eixo de TDP é disponibilizado na parte traseira. Já na dianteira, é considerado como um item acessório, em função da necessidade de operar implementos específicos para a realização de operações simultâneas. Então, assim, resumindo, né, a TDP é o sistema que transforma o movimento do motor através de uma árvore de engrenagens em movimento, que fica disponível de ser utilizado através de um cardan, né, o eixo cardan. Permite a transmissão de movimento rotativo para máquinas acopladas ao trator. Como já dito também pelo professor na aula de segurança, aqui a gente tem, falando especificadamente sobre essa tomada de potência e sobre o eixo cardan, a gente tem uma série de acidentes, né, que ocorrem, pois às vezes a pessoa está mexendo na máquina com isso aqui ligado, isso aqui fica rotacionando, às vezes tem o eixo aqui
ligado aqui, ele fica rotacionando, a pessoa vai com alguma roupa, com alguma coisa e acaba tendo um esmagamento, né? Esmagamento do membro da pessoa. Passando aqui então para o eixo dianteiro, né? Assim, como é meio óbvio, ele é o eixo dianteiro, ele é uma das principais partes do trator, ele é o eixo dianteiro, né? A gente tem o eixo aqui, onde que vai as duas rodas também. E o eixo dianteiro ele tem a função de sustentação do corpo do trator e de suportar o sistema de direção, além de permitir, pela sua oscilação, balança, a permanência dos 4 pontos de apoio do trator no solo. De acordo com o modelo do trator, o eixo dianteiro pode ser simples ou com tração. Entrando aqui agora na parte do sistema de direção, né? A gente tem então aqui o sistema de direção, né? Ele tem como função transmitir o movimento e força do volante até as rodas e pneus, fazendo com que eles rodem adequadamente e movimentem o carro ou máquina agrícola. Para que tudo dê certo nesse sistema, existem tantos componentes e etapas que a gente nem imagina. São cada coisinha aqui, assim, às vezes a gente pensa que é um sistema simples, mas aqui a gente consegue ter uma noção, tanto que esse sistema é um sistema complexo, né? Então, tudo começa no primeiro componente do sistema, né, que é o volante. Essa peça que a gente conhece, a gente realiza o movimento por ele e ele transmite durante todo esse sistema até chegar nas rodas, né? Esse aqui é um sistema de um veículo, esse aqui também eu coloquei esses dois para ficar mais explicativos, mais fáceis de visualizar, mas o sistema na máquina funciona da mesma forma. Passando então para o sistema de freio, como que ele atua, né? Ao ser acionado o pedal de freio, um conjunto de componentes entra em ação para fazer parar a rotação do eixo que aciona as rodas, e esse mecanismo age por atrito de um material anti-fricção e o eixo em movimento. Portanto, assim, não é algo instantâneo, né? Os componentes desse sistema são os pedais de acionamento, os discos de pressão, discos de fricção, mecanismos de compressão, hastes de acionamento, no caso de acionamento hidráulico, o cilindro mestre junto aos pedais, cilindro de atuação junto aos discos, tubulações e depósito do fluido, né? E como que funciona tudo isso? Ao acionar o pedal de freio, é aplicada a força do pé, né, do operador, multiplicada por a alavanca e hastes ou forças hidráulicas até atingir o mecanismo de atrito junto ao eixo. Esse mecanismo permanece banhado no óleo de transmissão. Os discos de fricção possuem nas áreas de contato um tratamento de superfície envolto em material de cerâmica para manter a forte aderência, mesmo mergulhado no óleo, né? Esse mecanismo é composto por discos, podem ser conjunto de 3 ou até 6 discos para cada ponta de eixo. A compreensão entre os discos de fricção presos ao eixo e os discos de pressão ocorre por meio de um dispositivo de esfera, dentro de trilhas cônicas ou por alavancas excêntricas. E é por essa compressão entre os discos e o forte atrito que o eixo é travado, portanto, não é rápido como o sistema de freio a discos de outros veículos rodoviários. Daí a importância, né, do operador estar preparado para obter uma resposta de frenagem mais lenta. Ao soltar o pé, o dispositivo retorna à posição inicial por ação de molas e libera os discos. Passando agora para o próximo sistema, o sistema hidráulico, né, que a gente pode ver aqui. O sistema hidráulico é uma parte muito importante do trator agrícola, pois ele que possibilita a maior parte dos trabalhos com implementos agrícolas. Uma das principais fontes de potência responsável pela alta produção agrícola com significativa economia de mão de obra é o trator agrícola. E ele pode ser acoplado e adaptado a inúmeros implementos, né, e máquinas capazes de relacionar mais diferentes operações agrícolas requeridas na área rural. Normalmente, os tratores agrícolas possuem como forma de transmitir potência a barra de tração, né, a tomada de potência, como já disse. E os implementos e as máquinas podem ter acoplamento montado,
quando atrelada aos 3 pontos do sistema de engate hidráulico do trator. Semi-montado, quando atrelado aos 2 pontos inferiores desse sistema de engate, e de arrasto, quando acoplado à barra de tração do trator. Além dessas formas de acoplamento, o trator pode transmitir potência conjuntamente com a TDP e a válvula de controle remoto acionadas, conforme a demanda do implemento e disponibilidade do trator. Falando agora sobre o sistema elétrico, o sistema elétrico atende às funções de acionamento do motor de partida, iluminação e sinalização do trator. Em alguns modelos de tratores modernos, também permite o acionamento de comandos importantes, como a tração dianteira auxiliar, tomada de potência, variador de torque, sistemas hidráulicos, sistemas eletrônicos, etc. Os principais componentes do sistema elétrico são a bateria de acumuladores, o gerador, o regulador de voltagem, o motor de partida, caixas de fusíveis, a iluminação, os indicadores de painel e dentre outros. O termo bateria de acumuladores é em função de a bateria ser formada por várias células, geralmente em número de 6, cada uma composta por placa de cobre e chumbo, imersa em solução de ácido sulfúrico. A bateria em específico conforme sua capacidade de carga, a amperagem e voltagem, que a maioria dos casos é de 12 volts. Já as máquinas de grande porte podem ter baterias de 24 volts. Falando agora sobre a barra de tração, a barra de tração fica situada no centro da parte inferior do eixo traseiro do trator, como a gente pode ver aqui, no centro, essa barra aqui, essa mesmo aqui no caso. Ela apresenta um perfil retangular com furos para acoplamento de implementos de arrasto. É fixada a carcaça do trator por meio de pino e contrapino de fácil colocação. Deve ser removível quando houver necessidade de atrelamento de implementos montados. E sua posição em relação ao eixo longitudinal pode ser fixa ou deslocada à direita ou à esquerda. Depende do tipo de implemento a ser tracionado. Falando agora sobre o painel de instrumentos, de controle, presentes no painel de instrumento, a gente tem o orímetro, o tacômetro, as setas, a bateria, o indicador de óleo lubrificante, TDP, filtro de ar, farol alto, combustível, indicador de temperatura também, E esses equipamentos são de alta precisão e essenciais para a adequada assistência e manutenção dos tratores. O orímetro, ele indica o número de horas trabalhadas pela máquina, porque aqui a gente não precisa, a gente não quer saber quantos quilômetros a gente andou com o trator, geralmente a gente calcula o tanto de horas que a gente vai utilizá-lo, O operador faz quando começa um serviço, calcula as horas para depois estar multiplicando pelo valor do seu serviço e assim passar quanto ficou o determinado tipo de serviço para a pessoa, O tacômetro aponta o número, o tacômetro aponta o número de horas trabalhadas, a rotação por minuto, o RPM, variando de acordo com a necessidade de cada operação. E passando agora já para o comando de operações, o comando de operações ou a gabine, que a gente tem aqui. A gente tem a cadeira, o volante, o painel, os freios, o acelerador de mão, as marchas da direita. Então, os comandos de operação utilizados em intervalos de tempo inferiores a 5 minutos são classificados como de uso frequente, Pedais de freio de direita e da esquerda, pedal de embreagem, pedal de acelerador, acelerador manual, comandos do sistema hidráulico, que seria posição, profundidade, sensibilidade, comando remoto, os comandos de câmbio, que são os comandos de marcha, seletor de grupo e seletor de regime. Caso contrário, se o intervalo de acionamento exceder os 5 minutos, esses comandos passam a ser classificados como de acionamento raro, que são as chaves de luz, tomada de potência, comando de tração, bloqueio de diferencial e a buzina. Falando agora um pouco sobre a segurança que devemos ter com o trator, ele proporciona grandes benefícios ao homem, mas pode causar danos materiais e pessoais.
E para preveni-los, a gente tem que seguir as orientações, né? O operador deve estar familiarizado com todos os comandos e controles da máquina antes de operá-la. Antes de trabalhar com o implemento, fazer uma leitura do manual de instrução fornecido pelo fabricante, pois certos instrumentos requerem técnicas especiais de operação. Se o trator estiver equipado com arco de segurança ou estrutura de proteção contra capotamento, usar o cinto de segurança. Eu achei bem interessante porque nesse lugar onde eu pesquisei sobre isso, eles falam a seguinte coisa: para nunca usar cinto de segurança se o trator não possuir um arco de segurança, né? E é meio óbvio, né? Então, assim, tem um trator que tem capota, você tem que usar o cinto para você não cair e ter o perigo da capota te esmagar, porque ela serve para aguentar isso, né? Ela foi desenvolvida para aguentar, ela não é só para proteger contra o sol, ela também tem a estrutura que foi desenvolvida para aguentar a resistência. Já quando a gente não tem essa capota, não é recomendado o uso do cinto, né? Pois quando o trator for tombar é perigoso a gente não conseguir desprender do cinto e a máquina cair em cima. Acessar a plataforma de operação pelo lado esquerdo do trator, né? Não segurar no volante, porque do lado esquerdo, porque do lado direito a gente tem os comandos, a gente pode estar acionando ele na hora que for subir. Descer sempre de costas, colocando as mãos no apoio e os pés no degrau. Nunca descer de frente, como se fosse uma escada de piscina, né? Manter a plataforma do operador e os degraus livres de graxa, lama ou sujeira, para não ter perigo de escorregar. Não sobrecarregar o trator ou operar ele fora de condições adequadas. E manter sempre os decalques de segurança limpos, para não ter perigo de se danificar, corroer ou acontecer qualquer outra coisa. Em relação à manutenção do trator, não é recomendado efetuar operações de manutenção com o motor funcionando, né? Pois a gente pode ter inúmeros acidentes causados por causa disso. Nunca utilizar equipamentos hidráulicos para trabalhar embaixo do trator, né? Usar sempre calços reforçados para suportar o peso da máquina e nunca fazer reparos ou conexões de sistema hidráulico quando ele estiver sob pressão ou com o motor do trator funcionando, né? Um jato de pressão pode, se você estiver mexendo com o trator e sair um jato de pressão dali, esse jato pode perfurar a sua pele, né? Provocar irritações graves ou infecções. A seguir eu vou estar passando um vídeo, né? Um vídeo prático que os colegas foram lá na loja da Mason Ferguson e com a ajuda de um vendedor, eles gravaram o trator e mostraram todas as partes. Eu vou estar passando o vídeo agora para vocês. Boa tarde, pessoal. Então, vou falar um pouco sobre esse modelo de trator que a gente tem aqui na Massey, que é o 4280. É um trator de 80 cavalos, tá? Ele é um trator que atinge mais a linha de pecuarista hoje, nossa linha de pecuária. É um trator bem simples, eu vou estar falando algumas partes para vocês que vocês possam entender melhor o funcionamento da máquina. Na parte de trás do trator, nós vamos ter aqui duas VCR, que é a válvula de comando do controle remoto, tá? Essas duas VCRs, ela tem a função de levantar e abaixar os implementos, certo? Então são dois corpos vamos dizer assim, aqui sobe e desce, né? Levante e descida, né, do implemento. São dois corpos. Esses corpos desse modelo, ele não tem a vazão ajustável, porém nos outros modelos a gente consegue ajustar a vazão do comando, tá? A parte do comando do terceiro ponto, certo? O terceiro ponto, ele é ajustável em três posições, aonde aqui vai variar dependendo da utilidade do produtor, se ele vai estar utilizando com arado ou então dependendo do tipo de solo que ele vai estar trabalhando. Então essas três posições. E aqui o levante de terceiro ponto, ele é ajustável, você consegue ajustar conforme for o implemento que você vai utilizar nele, tá? A tomada de potência, no caso é 540 e 540 é econômica. A barra de tração, que é ajustável também conforme o implemento que você vai estar utilizando. O levante do hidráulico dele,
que é uma capacidade de 3.800 kg no olhal, no caso aqui, que tem a capacidade de levante de 3.800 kg. Na parte de trás, a manutenção que deve ser feita aqui, periodicamente, puxando essa vareta, você vai ter o nível de óleo hidráulico do trator. Se você precisar adicionar, você vai colocar aqui nessa tampinha, que é o óleo de transmissão, que é conjugado com o óleo hidráulico. É o mesmo óleo que a gente utiliza. Na parte de trás, tranquilo. Indo para a parte lateral, a gente tem uma tripla filtragem de óleo combustível, certo? Onde que o óleo é filtrado 3 vezes. Então o óleo passa primeiro pelo primeiro filtro, para o segundo filtro onde tem a bombinha, e a terceira filtragem antes de ir para a bomba, certo? Esse trator aqui é um trator de motor eletrônico, então ele tem 3 cilindros, turbo intercooler. Ele não é bomba injetora normal, ele é uma bomba, na verdade é o sistema Common Rail que a gente fala, que é uma flauta, onde a flauta consegue medir de uma forma mais precisa a quantidade de óleo que é necessária para a queima do motor, fazendo com que o motor tenha uma melhor performance e um menor consumo, tá? Um ponto muito importante de salientar quando a gente passa a entrega técnica ou passa alguma instrução é que essa bomba, esse sistema Common Rail, ela substitui a bomba injetora do trator, certo? Esse sistema de flauta que a gente fala popularmente, ele impossibilita o operador de vir aqui em cima do bico e sangrar na hora que o trator dá uma entrada de ar, por exemplo. Então é muito importante a gente salientar que nesse sistema Common Rail vai ter uma pressão muito grande, o que pode ser prejudicial vamos dizer assim, ao operador quando vai fazer a sangria. Então não é para sangrar aqui. O certo de sangrar tratores de motor eletrônico é no filtro, tanto seja ele o que tem a bombinha, que você vai bombar manualmente, ou na saída do outro filtro aqui no terceiro filtro, tá? Esse trator hoje ele utiliza o diesel S10 ou o diesel S500, lembrando que o diesel S10 tem um poder de lubrificação menor do que o diesel S500, porque tem menos enxofre na concentração. Então é sempre bom a gente salientar que o óleo tem que ser tratado com o aditivo que a gente vende na concessionária, para que se haja algum problema futuramente, o produtor que vem adquirir o trator esteja, vamos dizer assim, amparado pela garantia, já que o diesel S10, se ele ficar muito parado, ele vai decantar e vai criar uma borra embaixo do tanque. Quando o trator fizer a sucção do óleo dentro do tanque, vai sugar alguma sujeirinha e vai fazer com que tampe o filtro, ocasionando outras dificuldades lá no campo. Então a gente sempre salienta que é bom colocar o aditivo dentro do tanque, tanto no tanque do trator quanto no tanque estacionário da fazenda do cliente. Uma outra parte interessante da gente falar é sobre a questão do filtro de ar, tá? Esse filtro ele tem uma validade, certo? A gente costuma que quando a gente vai entregar, sempre salientar para o cliente que eles são 2 filtros, tá? Um filtro interno e um filtro externo, aonde você coloca o filtro interno primeiro. Quando ele aparece a luz lá no painel de obstrução de filtro, que é um triângulo, você dá uma batidinha, mesmo com a mão, não precisa bater no chão, não precisa entrar em contato com nada, vai assoprar ele, certo? Sempre procurar assoprar de dentro para fora, só um pouco, não precisa muito, dá uma batidinha nele e bota ele de volta, certo? Botou ele aqui de volta, só fechar, vedou aqui. Sempre lembrar de deixar essa parte do filtro, a tampa, com esse suspiro para baixo, tá? Porque vai sobrar alguma terra, alguma coisa, algum residual, você vem aqui, você consegue tirar aqui, ó, e ele consegue escapar, tá? Você fechou aqui, ó, vedou aqui, tá pronto o trabalho.
Você fazendo isso 4 vezes, é o prazo de você trocar o filtro. Você fez uma, fez duas, fez três, na 4ª vez está na hora de você trocar. É a validade dele, ele aguenta até 4, vamos dizer assim, 4 batidas, 4 sopradas, tá? 4 acendidas no painel, tá? Vindo aqui para... uma parte importante também é que essa parte do trator aqui é como a gente costuma falar que é o cérebro do trator, tá? O cérebro dele tá aqui. Então esse aqui é um módulo que vai gerenciar toda a parte do trator, tanto mecânica quanto eletro-hidráulica. Então aqui dentro desse módulo tem todas as partes que o trator precisa para trabalhar. Quanto que ele precisa injetar de óleo, quanto que ele precisa, quanto que ele está gastando, tudo você vai ter essas informações aqui dentro, tá? Uma parte importante também é na hora de fazer a lavagem. Muitas vezes os caras levantam o capô do trator e vem aqui com o esguincho e molha direto aqui, tá? A gente costuma sempre salientar que é bom manter uma certa distância de lavagem, porque ele é resistente à água, ele não é à prova d'água. Então é bom lembrar isso. Sempre procurar bater água um pouco mais distante, porque ele aguenta a água, mas ele não é à prova d'água. E aqui dentro tá tudo. Aqui dentro, todos os códigos de erro que vai aparecer lá no painel, que está acontecendo alguma coisa no trator, sai daqui. Então a gente costuma falar que a caixa preta do trator é aqui, tá? Esse trator aqui, ele é tubo intercooler. Você consegue acompanhar que ele tem uma turbina aonde sai e vai para o intercooler, certo? Cada radiador aqui tem uma função. Um radiador para água, um radiador para óleo. Eles são 4 radiadores. Um radiador para água, um radiador para óleo, um radiador para resfriar o sistema do motor e um radiador para esfriar o óleo diesel. Também esse trator também tem, tá? Aqui a gente tem a vareta de óleo do motor. Vamos precisar adicionar óleo, é por aqui, do motor, tá? Questão de lastro. É importante a gente falar que o trator é dividido em 2 partes, a parte traseira e a parte dianteira. O trator já vem de fábrica lastreado com 60% do peso daqui para trás e 40% daqui para frente. Lógico, a gente coloca água e ar dentro dos pneus na medida correta que a fábrica exige. A libragem dos pneus também é de fábrica, tá? Mas o trator sai daqui com essa lastragem 60, 40, obedecendo que o trator não pode ultrapassar 55 kg por CV, tá? Bom, passando aqui para a plataforma, do trator, é uma plataforma bem simples, onde a gente tem o painel de instrumentos, tá? Onde vai aparecer tudo que a gente está trabalhando, o que a gente está fazendo, setas, né? Buzina, luz baixa, luz alta. Aqui nós temos as luzes laterais e dianteiras, o pisca-alerta, né? Nós temos uma função nesse trator de memorização de rotação, onde a gente consegue estar trabalhando com uma rotação memorizada, o que vai evitar um pouco a fadiga do operador no final do dia, vai fazer com que ele trabalhe um pouco melhor, né? Ele canse menos no trabalho. E esse trator, ele tem uma transmissão 12x4, ou seja, a gente tem 2 grupos, que é o A e o B, e dentro desses 2 grupos a gente tem 4 marchas. É a ré, primeira, segunda e terceira. Então, se são 2 grupos de 4 marchas, no caso, são 2 grupos e 2 modos de trabalho. Então são 4. Então 4 vezes 3, 12. Tanto para frente e 4 para trás. Então 12 para frente e 4 para trás. 12 por 4. Nessa parte da plataforma nós vamos ter os 2 comandos hidráulicos, onde vai a VCR, um acelerador de mão, a subida e descida do hidráulico, e aqui a alavanca de profundidade, onde você consegue calibrar a profundidade que você vai estar utilizando o implemento e a velocidade de descida e de descida do hidráulico, tá? Passando para a parte de baixo, nós vamos ter
O bloqueio do diferencial, que é importante a gente sempre bloquear o trator parado, nunca em trabalho com carga, sempre o trator parado e sem carga. Aqui nós temos um divisor de fluxo, aonde o trator trabalha. Se ele tiver um implemento frontal, nós conseguimos cortar o fluxo dele da parte de trás para a parte da frente. A tração, o freio de mão e a tomada de força do lado esquerdo. A embreagem, freio e acelerador, é o que a gente tem na plataforma, beleza? No banco aqui, nós temos uma regulagem de velocidade de subida e descida do hidráulico, aonde você afrouxando e colocando para cima, ela vai ficar mais lenta e mais para baixo, mais rápida, tá? Beleza. Então foi esse o vídeo que a gente passou sobre o vídeo prático sobre trator, né? A gente pode ver que deu para visualizar bem, né? Ele explicou muito bem também o vendedor. Então seria bom a gente ter tido essa aula em prática todos, né? Mas diante da situação atual foi o que a gente conseguiu achar a melhor solução, realmente ir lá na loja, conversar com eles para estar explicando, mostrando, e eu acredito que todos conseguiram visualizar bem, né? Bem. E é isso, qualquer dúvida a gente está aberto, pode estar entrando em contato, mandando lá no grupo, né? E é isso, obrigado a todos e tenham um bom dia.